Então eu estava falando aqui que nós hoje vamos até no limite máximo, até às 10. Mas só que na semana que vem a gente vai combinar o horário direitinho para a gente terminar até às 9h30. Né? Porque são temas extensos, assim, são temas riquíssimos, né? Tem coisa que não dá para a gente deixar de lado. Bom, só fazendo uma correção aqui, né, que eu estava conversando com a Eliane, né, ela disse algo, ela estava falando de São Jerônimo, e falou, tem até uma capela na nossa paróquia e tudo. Né? Aquele São Jerônimo é outro, não é o que traduziu a Bíblia. São Jerônimo de Emiliani, né, que ele é fundador da Ordem dos Somásticos, também é um grande homem de Deus. Né? Esse São Jerônimo, né, que a Eliana falou, quis dizer, é São Jerônimo que traduziu a Bíblia lá nos anos de 380 e tudo. Tá certo? Então nós vamos adiante no nosso capítulo 2 da apostila. Cristo é o centro da Bíblia. A gente viu na primeira aula com a Eliana as divisões dos livros, né? Os livros proféticos, tem o Pentateuco, né? Ela falou com vocês do Pentateuco, dos livros proféticos. Que mais que tem? Os livros sapienciais, os livros históricos, isso no Antigo Testamento. E agora falando no Novo Testamento, a gente tem os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas católicas, né? E o Apocalipse, né? É um grande livro, né? Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, que vai ser a revelação de tragédia, né? Quando a gente fala das coisas de Deus, essa revelação traz a boa nova, né? Por trás de toda a Escritura está a boa nova, está a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Então toda a mensagem da Bíblia vai convergir para isso, né? Tem até uma frase que São Jerônimo, não Emiliano, São Jerônimo, ele dizia que era assim: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo está nas Sagradas Escrituras. Toda a mensagem. Ah, mas até o Antigo Testamento, tudo é prefiguração de Cristo. Tudo vai convergir para esse mistério de Cristo, que é a redenção nossa, a salvação nossa, né? A Bíblia foi escrita com este propósito. Mesmo começando a falar lá dos profetas, mesmo falando através dos juízes, dos patriarcas, Deus está usando de uma pedagogia para ensinar a humanidade o caminho de Cristo, para mostrar o Cristo. E por isso que as Sagradas Escrituras, em cada letra, em cada vírgula, em cada ponto, a gente encontra o próprio Cristo. Daí que nós devemos ter o zelo com a nossa Bíblia, as nossas Sagradas Escrituras. Né? Quem não tem, né, é muito bom adquirir, né? Nós vamos usar bastante aqui na escola, né? E nós que já temos, devemos ter um zelo pela palavra de Deus, porque é um privilégio a gente poder ter Cristo conosco através da palavra. É um grande privilégio. Então nós temos que ter todo o zelo, todo o cuidado com as Sagradas Escrituras. Vamos pegar nossa Bíblia
em João, capítulo 1. Aqui no começo da apostila tem um versículo para decorar, né? E nós vamos decorar nessa semana. Ó, já tem 2 para decorar, né? Tem o da aula da Eliana e tem este que nós vamos decorar agora, essa escritura de João. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Vamos repetir? As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. De novo, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6, 33. João 6, 63b. João 6, 63b. Grava, coloca no mural do Facebook, na geladeira, que é muito importante. E a gente vai exercitando a nossa mente, aí gravando certos versículos bíblicos, aí decorando. É tão bonito, né? Então, todos encontraram João capítulo 1. Alguns têm uma tradução de Bíblia que é diferente da nossa, que nós estamos usando. Nós usamos em todo o material de formação, nós usamos aqui na comunidade, é a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, né? Uma linguagem mais simples e tudo, e tem autorização da igreja, é publicado pela editora Paulinas e tudo, né? As outras traduções, elas também estão corretas, mas vai mudar um pouquinho a linguagem, mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Então vocês fiquem à vontade quanto à tradução. Se vocês quiserem adquirir da linguagem de hoje, ou se vocês quiserem estar usando a que vocês costumam usar mesmo, fiquem livres. A gente aconselha, né, que vocês utilizem a nova tradução na linguagem de hoje. Bom, vai nos dizer assim na palavra: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la, né? Aí a gente ressalta o verso 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus, né? Nós vamos ver mais especificamente, no módulo de crédito, nós vamos ter toda uma aula sobre isso, a respeito da encarnação do Verbo, né? Mas é importante ressaltar uma coisa aqui que é muito importante. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele não pode ter sido criado, porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele existe, Ele é, né? E Ele não pode ser gerado, Ele não pode ser criado, Ele é gerado, perdão. Ele é gerado. Então, antes, em toda a eternidade, quando o firmamento foi feito, a palavra existia, a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. Cristo, o Pai e o Espírito Santo reinam, né, no mundo até hoje, desde o início do firmamento. Cristo está presente aqui. E aí a gente vai ter aqui: Jesus é o Verbo de Deus, a palavra do Senhor. Toda a Escritura tem o objetivo de falar da sua pessoa. Ensina o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 102. Outro instrumento muito importante para a gente ter
né? Geralmente ele tem a capa amarela, eu tenho duas versões. Essa daqui é uma edição mais antiga do catecismo, né? Ela é mais fininha. É um investimento muito bom cada um fazer, né? À medida do tempo, porque tem toda a nossa doutrina, né? Catecismo da Igreja Católica. Tem toda a doutrina da Igreja, tudo que a gente precisa saber enquanto católicos, enquanto cristãos, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. E aqui no parágrafo 102 vai nos dizer assim: através de todas as palavras das Sagradas Escrituras, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Esse verbo não é o verbo, uma classe gramatical da língua portuguesa, né? Eu estou, você está, ela está, né? Não, esse verbo é Cristo, é a palavra de Deus, é o faça-se, é a palavra, a plenitude da palavra de Deus. Seu verbo único, no qual se expressa por inteiro, através dessa única palavra, através deste Deus de Jesus, Deus se expressa por inteiro, né? Como a palavra estava falando. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras. É o mesmo o verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Essa aqui é uma situação, é uma fala de Santo Agostinho, né? Olha que bonito. Uma mesma palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras. É por isso que na missa a gente fala palavra do Senhor, né? Significa que é toda a plenitude da palavra, né? Tem uma leitura específica, tem um salmo específico, tem um evangelho específico, mas uma só é a palavra de Deus. Está ficando claro essa realidade? Se vocês entenderem, pode levantar a mão e perguntar, tá bom? Eu falo aqui na escola de formação, nas outras edições da escola, quem vai embora para casa com dúvida vai ficar com insônia até a outra semana. Então, pode perguntar as coisas, né? Eu estou falando um pouco rápido por causa do nosso tempo, né? Mas vocês podem parar, vocês podem interromper, fazer perguntas, né? Nós somos livres nesse sentido. E aí, nesse sentido, né, a palavra que se exprimiu na criação e comunicou-se na história da salvação tornou um ser humano. Desde então, a palavra já não é apenas audível, quer dizer, que se dá para ouvir. Não possui somente uma voz. Agora, a palavra tem um rosto e por isso mesmo podemos ver Jesus de Nazaré. Essa é uma citação do Papa Bento XVI, escreveu um documento só sobre a palavra de Deus, que é uma riqueza muito grande, né? Esse documento que eu trouxe aqui chama Verbo Domini, né? O Verbo de Deus, né? Onde ele fala a respeito somente da palavra de Deus, né? Então nós vemos isso. Aqui em João 5, verso 39, vocês estudam as Sagradas Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Evangelho de João, versículo 5, 39. O próprio Cristo falando, né? É a palavra de Deus na Sagrada Escritura que dá o testemunho do próprio Cristo.
né? Então, a gente chama aqui na Bíblia, né? Mas como que Cristo está nas Sagradas Escrituras, mas e as passagens lá do Antigo Testamento? Adão, Moisés, como que faz essas histórias? Como que essas histórias estão falando de Cristo, né? Na verdade estão, né? O que a gente chama de tipologia bíblica. Eles fazem menção, né? A história, a missão faz menção a essa mensagem central das Sagradas Escrituras, que é Cristo, Jesus. Então, por exemplo, se a gente olhar a figura de Adão, né? Aqui na apostila tem uma série de passagens bíblicas, né, que é muito importante vocês estarem pegando, né, para estar aprofundando, né? A gente tem aqui a figura do primeiro casal, Adão e Eva. E o que isso tem a ver com Cristo, né? Parece que são coisas desconexas, mas na verdade está falando a respeito do amor de Cristo pela sua esposa, que é a igreja. Está tratando disso. E São Paulo, lá na carta aos Efésios, ele vai dar todo o ensinamento baseado nisso, baseado nessa questão, nessa união de Cristo com a igreja, né? Esposo, vocês devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja, né? Está baseado nisso. Por exemplo, a figura de Moisés, quando a gente fala de Moisés, né? Até a leitura de ontem, né? Da primeira leitura da liturgia diária, falava a respeito de Moisés, o tirado das águas, né? Moisés significa, né? Vem o nome original, o tirado das águas. O que ele vai nos falar? Ele é o libertador, aquele que Deus usou para dar uma lei para o povo, né? E ele vai falar também da missão de Cristo, né? A vida dele vai falar da missão de Cristo, que é verdadeiramente o nosso libertador. Ele que venceu o pecado e ele que aperfeiçoou o cumprimento da lei, né? Deus lá deu para Moisés 10 mandamentos. E conforme o povo de Deus vai caminhando, transformar esses 10 mandamentos em um peso enorme, né? Numa carga pesada para as pessoas seguirem, né? Dos 10 mandamentos eles fizeram 2.000 preceitos, né? Para você ter uma ideia, no dia do sábado que eles seguiam, eles não podiam andar mais dos passos que a lei estava determinando. Se eu não me engano, era 200 passos a cada sábado, podia nem ir no banheiro, né? E Cristo, ele veio abolir a lei, ele veio abolir os 10 mandamentos, pegou e falou assim: agora eu vim para atacar fogo nesses 10 mandamentos, nessas 2 tábuas da lei. Não, ele diz o que no Evangelho? Eu vim para aperfeiçoar. E como ele aperfeiçoa a lei? Através do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a mensagem, a figura de Moisés, ela ganha um novo sentido através de Cristo, né? Não é uma mensagem contraditória, né? O Novo Testamento, ele anda junto com o Antigo Testamento, não destoa, né? E aí a gente vai ver algumas coisas interessantes aí. Tem outros exemplos, né? Davi, né? Tudo que a gente encontrar nas Sagradas Escrituras converge a Cristo. E por isso mesmo é que as Sagradas Escrituras, elas não têm erro, elas não podem ter erro,
Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Que usou homens simples, homens comuns. E ela não tem medo. Ah, mas agora, né, tem toda uma discussão daí, teve os códigos da Vinci da vida, né, que foi aquele filme que teve, que deu o maior sucesso, né, que diz que eram os livros escondidos que foram achados, né. Houveram muitos livros mesmo que foram escritos, mas nem todos os livros são inspirados por Deus. Né? Foram inspirados por Deus, a igreja reconheceu. Né? Depois, nas próximas aulas, vocês vão ver bem os critérios que a igreja usou na sua sabedoria, né? Para determinar quais desses livros eles eram realmente, de fato, inspirados por Deus. E os que foram sendo acrescentados, foram constituindo a Bíblia. É essa mensagem, não vai ser mais acrescentado nada à Bíblia, né? Nada vai ser acrescentado. Até o Apocalipse fala dessa realidade, lá no final, no último capítulo de Apocalipse. A gente não pode acrescentar um J, um ponto final nas Sagradas Escrituras. Ficou claro? E aqui a gente então se pergunta, né? A gente está lidando com diversos tempos históricos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque devemos seguir alguns passos para entender a palavra de Deus, penetrar nas Sagradas Escrituras. Né? Nós temos o direito de interpretar as Sagradas Escrituras? Não. Esta autoridade está somente sobre o magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? Os bispos, juntamente com o Papa, o cardeal, os padres, né? Estes sim, eles trabalham, têm uma graça nesse sentido, o magistério da igreja. Né? Houve até uma questão aqui, né, que na aula anterior, onde foi falado dessa questão, né? Ah, mas o padre falou, ele não falou, não, mas a tradição, o magistério autêntico da igreja fala isso a respeito disso. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Desde que aconteceu o protestantismo, nos idos de 1500, entrou na mentalidade do povo essa questão do livre exame das Sagradas Escrituras, né? Que Martinho Lutero disseminou com as suas ideias, né? E nós vemos os resultados aí até hoje, né? A respeito disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que a gente fala das Sagradas Escrituras. E um primeiro modo da gente entender as Sagradas Escrituras é entendendo primeiro o sentido literal, né? O que é esse sentido literal? É o sentido do texto, é a interpretação de texto mesmo. Ali, o que o texto está querendo dizer ao pé da letra. Né? Por exemplo, é o significado de cada palavra e expressão ao pé da letra. Exemplos. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E o que ele manda é isso: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo mandou fazer. Temos a passagem de João 3,16, que casa com a passagem
de 1 João 3, 23. Esses versículos, eles devem ser entendidos ao pé da letra. Não há nada neles que possa ser questionado. Não tem nada aqui. Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho. Não tem nada aqui no sentido literal que possa ser questionado. Agora, a gente tem que olhar também para certas passagens que a gente vai ver, certas passagens que são mais difíceis, vamos dizer assim, mas que nós devemos mergulhar no sentido espiritual dessas palavras. Por exemplo, tem uma passagem aqui de Levítico 24, 17, 19 ao 20. Não precisa pegar, eu vou ler. Olha só: aquele que matar uma pessoa será morto. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho e dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Dá para pegar o sentido dessa passagem e aplicar ela literalmente? Não. Porque senão um vai sair matando o outro, né? Pelo amor de Deus. Aí não vai chegar lá em casa, né? Vai sair matando o povo, vai falar assim: foi o Marcão que disse que tem que matar todo mundo. Que está na Bíblia, está na palavra de Deus. Não, a gente precisa entender qual é o sentido espiritual, qual foi o contexto que foi escrito também. Por exemplo, a passagem de Mateus 5:30. Se a tua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Já pensou semana que vem todo mundo chegando sem o braço, sem a perna? Não, gente, a gente precisa entender o sentido espiritual. O que ele está querendo dizer essa passagem? Que é preciso a gente romper com a vida de pecado. É preciso a gente romper com as coisas velhas, com as coisas antigas. É preciso a gente fazer esta ruptura, né? E muitas outras coisas, assim, que, por exemplo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente que usa a palavra de Deus como se fosse uma roleta bíblica, né? Tem um vídeo na internet, né, do pastor lá, que é exemplo claro de má interpretação até de texto, né, que dirá de sentido espiritual, onde ele pega uma passagem lá do profeta Jeremias e entende que Deus está mandando ele pegar a mulher do outro e adulterar com ela, né? Passou até no Fantástico, né? E que vergonha que o pastor passou em rede nacional, quando o jornalista leu e na língua portuguesa mesmo dava para perceber que era erro de concordância. Ele leu com erro de concordância, né? E ele interpretou errado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E sempre que vier um entendimento para nós, o que eu devo me perguntar? Está em consonância com os ensinamentos da igreja? Está em consonância com o magistério da igreja? Está em consonância com a tradição da igreja? Se não tiver, certamente há um sentido espiritual, uma coisa que você precisa buscar naquele texto e tirar, né? E com certeza vai estar falando a respeito, em consonância com tradição, com o magistério da igreja. Tudo na mesma linha. E tudo não diferente da mensagem de Cristo. Cristo é o centro aí da Bíblia. Pode perguntar. Uma pergunta. O magistério da igreja é formado só por esse magistério que está falando agora, é formado só por católico? Só pelos católicos. Né? É porque eu estava interpretando assim também, que tivesse algum. Porque a Bíblia ela é católica,
denominação também, ou a Bíblia mesmo é evangélica, né? Mas é só formada pelos católicos, né? Só. Inclusive a Bíblia que os evangélicos usam é católica. Eles descem a lei da gente, né? Mas só que eles usam a nossa Bíblia e tiraram 7 livros. Mas aí vocês vão ver nos próximos capítulos, nos próximos aulas, posso contar. Por quê? Né? Mas o magistério da igreja, ele é composto, sim, somente pelos cristãos católicos. E começa lá desde os Atos dos Apóstolos, desde os primeiros cristãos, todos os santos. Até a gente usa uma expressão na igreja que se chama depósito da fé. Vocês já ouviram falar? A igreja possui um depósito da fé. Significa que a igreja possui em si, por causa do magistério, por causa da tradição, por causa das Sagradas Escrituras, toda a mensagem da revelação. Fora, e por isso que se fala, fora da igreja, né, não existe salvação. Porque a igreja contém esse depósito riquíssimo da fé. Lá dos primeiros cristãos até os dias de hoje. Né? Desde Pedro, Paulo, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, até Bento XVI, Papa Francisco, que vai somando e vai aperfeiçoando a cada dia esse magistério, mas toda a verdade repousa aqui na Igreja Católica. E não é querendo ser proselitista, mas que é a verdade, né? Até conheço um padre que é amigo meu, lá de outro estado, inclusive, e ele estava estudando, quando ele era mais jovem, ele estudava para ser pastor. Ele só estava esperando casar para se tornar pastor. E lá no meio dos estudos, ele percebeu uma coisa no estudo de teologia. Ele percebeu que chegava a um determinado ponto, eles pulavam, eles desconversavam, os professores desconversavam, queriam tocar naquele assunto. E ele foi questionar o professor. E o professor não sabia dar resposta, porque também na fase dele tinha pulado aquela parte. Então o que ele fez? Ele pegou e foi conversar com um bispo dele. E o bispo deu a resposta que ele tanto precisava saber, a lacuna que estava, que ele achou na teologia. E hoje ele é um grande sacerdote da nossa igreja, por causa dessa verdade. A gente está vendo muitas pessoas aí pelo mundo afora que estão voltando para a igreja. Por causa do quê? Por causa da verdade, não é por causa de igrejas bonitas, igrejas confortáveis, é por causa da revelação da verdade. Esse conhecimento da verdade, que é a nossa busca mais profunda. Né? E com certeza, nesse tempo de curso, nós vamos crescer muito nesse conhecimento. Nós vamos crescer muito nessa graça do nosso Deus. Vai? Então vamos rezar. Tem alguma pergunta, dúvida? Não? Olha lá, em uma semana seguida é complicado. O que é inconsonância? Inconsonância, você falou 3 vezes a palavra. Consonância quer dizer ter o mesmo sentido. Tá junto, é a mesma coisa. Né? Se na Bíblia está falando que isto aqui é laranja, a tradição da igreja vai falar que isso é laranja, e o magistério também vai falar que isso é laranja. Né? Ok, obrigada. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? É o mesmo sentido da palavra. Então, pessoal, como assim, antes da gente rezar uma Ave Maria, para a gente ir para a nossa casa, só 2 coisas para a gente combinar aqui. Todo mundo tem a disponibilidade de
chegar às 19h30,